Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Peço a você que já deixe o seu like para ajudar o canal, assim impulsionado pelo próprio YouTube. E se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com os teus amigos. Meus irmãos, nós estamos aí no 5º domingo do tempo comum no ano A. E a liturgia da palavra que a igreja nos propõe esse domingo para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, vem mostrar as características do povo de Deus. Nós que recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, por meio do batismo, por meio do novo nascimento, nos tornamos em Cristo um povo, uma nação santa. E essa nação, esse povo de Deus, tem algumas características. Começando pelo Evangelho de hoje, São Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo do 13 ao 16, o Senhor já coloca aqui a principal das nossas características como povo de Deus. Vai dizer assim São Mateus, narrando as palavras de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então nós somos o sal da terra. E ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor já coloca para nós algumas características do seu povo: ser sal da terra e luz do mundo. Mas como nós podemos ser sal da terra e luz do mundo? Temos aqui alguns pontos que eu gostaria de colocar para mostrar como nós somos sal da terra e luz do mundo, como as características do povo de Deus vai revelar ao mundo o próprio Cristo através dessas duas principais características que Jesus coloca, que é ser sal da terra e luz do mundo. O próprio Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, terá a luz a vida, né? E ao mesmo tempo ele também nos coloca como sendo luz do mundo. Ou seja, porque Cristo e a igreja é uma coisa só. Não há distinção, não há separação, não há diferença entre Cristo e a igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então falar de Cristo é falar da igreja. Falar da igreja é falar do próprio Cristo. Então, as características do próprio Cristo estão em nós e necessita ser refletida para o mundo como uma cidade colocada numa montanha ou como uma luz que é colocada numa parte alta da casa para iluminar as pessoas, ou como o próprio Cristo dá sabor, dá um sentido novo à vida das pessoas. Então, a nossa missão é ser um Cristo para aqueles que ainda não o encontraram. E vamos às nossas características. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Então, nós temos características próprias que nos distinguem, nos torna diferentes de todo agrupamento religioso, de todo movimento político, por melhor que eles aparentem ser. Vai dizer: ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas ele mesmo adquiriu para si um povo dentre os que outrora não era um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, diz São Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9.
Então a primeira característica do povo de Deus é que o povo de Deus foi eleito, foi tirado do meio do mundo, foi eleito para se tornar uma raça eleita, um sacerdócio régio e uma nação santa. Então nós precisamos exercitar e colocar em prática aquilo que nós recebemos por meio do batismo, que é do próprio Cristo, mas que nós passamos a participar com Ele do seu sacerdócio, da sua eleição pelo Pai, que o elege, da sua santidade. Então nós somos profetas, sacerdotes e reis no próprio Cristo Jesus. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, ou seja, o nascimento que nós temos comum de todos, mas pelo nascimento do alto. E qual é esse nascimento do alto? É o nascimento pela água e pelo Espírito. São João capítulo 3, versículos do 3 ao 5, aquele diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos. Isto é, um nascimento pela fé em Cristo e pelo batismo. Ninguém pode se tornar filho de Deus, nação santa, povo eleito, se não for batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este povo tem um chefe, diferentemente dos chefes das nações, dos chefes políticos, sociais. Este povo tem um chefe, uma cabeça, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, pelo fato de a mesma unção do Espírito Santo fluir da cabeça para todo o corpo. Ele é o povo messiânico. Então, nós temos um chefe, esse chefe é Jesus Cristo, que é o ungido de Deus, o Messias, e dele, de Cristo, a unção que ele recebeu do alto, a unção do Espírito Santo em seu batismo, flui também para nós por meio do nosso batismo. E daí, meus irmãos, nós temos uma condição. E qual é a condição desse povo? É a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Cristo veio nos resgatar do reino das trevas e nos introduzir no seu reino de luz. O muro de inimizade que havia entre nós e Deus, entre o povo e o seu Criador, foi quebrado pelo próprio Cristo. Nós agora temos a liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, ou seja, do seu povo, como em um templo, reside o Espírito Santo. Por esse motivo, o Espírito Santo, como que habitasse em um templo, agora habita em nossos corações, graças ao batismo que nós recebemos. Esse povo não somente tem um líder, não somente tem condições, mas esse povo também tem uma lei, e é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. Disse Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos amei. É a lei nova, é a lei do Espírito Santo. É uma lei que São João, na sua primeira carta, vai dizer: eis que eu vos dou um novo mandamento. Mas não é novo no sentido de que é uma novidade. É novo porque não envelhece, não passa, de geração para geração, ele não perde o seu valor. Ele é novo porque é atual, é permanente. E esse novo mandamento que São João vai dizer é exatamente o de Cristo: amai-vos uns aos outros, como ele nos amou. E assim São João vai dizer: por isso, meus filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com atos concretos, com obras. Como São Tiago vai dizer: do que vale alguém dizer que ama a Deus ou que tem fé, se o seu irmão chega pedindo comida e ele não dá? Do que adianta dizer que tem fé se o seu irmão está nu e pede algo para se aquecer e a gente não dá? Ele vai dizer: do que adianta essa fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? E São Tiago vai
concluir dizendo que a fé sem obra é morta. Por isso, esse povo tem uma lei: amar como Cristo amou. Amar por meio do Espírito Santo, que é o amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E assim se cria, nasce a missão do povo de Deus. E qual é essa missão? Aquilo que diz o Evangelho de hoje. Sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constituiu para todo o gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. Finalmente, sua meta, a meta do povo de Deus, é o reino de Deus, iniciado já aqui na terra pelo próprio Deus. Reino este a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Senhor. E como nós fazemos isso? Como nós, como povo de Deus, faremos o reino de Deus crescer mais e mais aqui na terra? A primeira leitura de hoje, que é extraída do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 7 ao 10, traz para nós pontos específicos desta nossa missão. Como nós devemos fazer e também o que nós devemos fazer. Veja o que diz o profeta Isaías. Assim diz o Senhor, por meio de Isaías, profeta: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a língua maldosa, se acolheres de coração aberto o inteligente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Então aqui está os pontos mais específicos da missão do povo de Deus: ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, amar o outro como Cristo nos amou. E nós devemos deixar muito claro em nosso coração que nós não fazemos isso por nós mesmos. Não é um impulso da sabedoria humana, não é um impulso da inteligência humana e do poder físico que alguém possa ter. São Paulo vai dizer para nós que essa missão do povo de Deus e esses, vamos dizer assim, elementos que a nossa missão, da qual a nossa missão é composta, não é uma força humana, não é um preceito humano, mas vem do alto, é poder de Deus. Veja o que São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. São Paulo diz o seguinte: irmãos, e aqui nós devemos dizer a mesma coisa e agir da mesma maneira, como missão do povo de Deus e como povo de Deus. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria humana, mas eram uma demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. E assim, meus irmãos, nós podemos, por misericórdia de Deus, por amor de Deus, concluir essa reflexão como povo de Deus,
louvando a Ele por meio do salmo que a igreja nos propõe nessa liturgia, que é o Salmo 115, que ele vai dizer: Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos. E lembre-se, você é nação santa. Você é povo eleito de Deus. Você é a luz do mundo.